Hoje a gente vai refletir sobre um tema essencial para a evolução moral da humanidade: o egoísmo, o combate ao egoísmo, ensinado no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você já quiser pegar o seu Evangelho para acompanhar a leitura da noite de hoje, tá? Seja bem-vindo à nossa live Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Boa noite a todos que estão já desde agora chegando aqui na nossa live. Boa noite, Júlio. A gente vai aguardar só alguns instantes, né, para dar tempo pro pessoal chegar. Se você vai assistir pelo gravado aqui no YouTube, passar um minutinho para frente aí, já vamos dar início à nossa live. Boa noite, Marcelina. Seja bem-vinda à nossa live. Nessa live de hoje a gente vai discutir o papel destrutivo do egoísmo e a importância de superá-lo através das práticas do altruísmo, ilustrado por algumas histórias que eu trouxe aqui, né? Inclusive aquela de Jesus e Pôncio Pilatos, essa história que todos nós cristãos já conhecemos, né? Boa noite, Gisele, seja bem-vinda à live. A gente pretende finalizar essa live, né, quem sabe conseguindo concluir ela, sobre a missão do cristianismo e a responsabilidade individual que todos temos na evolução espiritual coletiva. A gente está só esperando uns instantezinhos, o pessoal ir chegando na live, para a gente dar início ao nosso estudo do Evangelho da noite de hoje. Quem quiser participar, pode ficar à vontade, pode digitar seu comentário, a sua dúvida, a sua reflexão, porque esses momentos agora são momentos que a gente tenta refletir juntos sobre o Evangelho, né? Importante essa ligação, essa troca. Se vocês quiserem falar de onde vocês estão também, eu fico aqui com muita curiosidade para saber de onde que cada um tá assistindo a nossa live. Pode deixar aqui nos comentários a sua cidade, seu estado. Camila é de Uberlândia, a gente também está em Uberlândia, Camila. Júlia também é de Uberlândia, hoje nós estamos com muito Uberlândia aqui hoje. É isso. A gente fala de Uberlândia, Minas Gerais, agora são 20 horas. Seja muito bem-vindo e que a espiritualidade nos ampare, nos ajude nesse nosso humilde estudo da noite de hoje. Vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. A Fátima está um pouco mais longe. Ela está indo no país de Gales. Seja bem-vinda, Fátima. A Gisele está em São Paulo, Ribeirão Preto, né, Gisele? Então é isso, vamos iniciar a leitura aqui do nosso resumo, para a gente ir dando continuidade no nosso estudo. O egoísmo, um grande problema da humanidade, precisa ser eliminado da Terra, porque impede o nosso progresso moral. O Espiritismo tem como missão ajudar a humanidade a encontrar uma maneira de melhorar moralmente para avançar, né? E isso a gente vê lá no início da leitura do Evangelho. Ele diz muito claramente que o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Então ele trata o egoísmo como uma chaga da humanidade, ou seja, uma doença, algo que tem que ser tratado, né? E nesse caso aqui, ele diz que é preciso que ela desapareça da Terra, a cujo progresso moral está atrapalhando. Temos que ter a iniciativa de entender que o egoísmo está barrando o nosso progresso moral, não somente individual, mas também coletivo. E o Espiritismo tem como missão ajudar a humanidade a melhorar moralmente e avançar. Por isso, combater o egoísmo é uma prioridade para quem realmente acredita nessa doutrina. Ou seja, para nós que acreditamos
na doutrina espírita, é importante que a gente levante essa bandeira junto à bandeira da nossa doutrina. Combate ao egoísmo. Isso deveria ser uma prioridade para todos nós que estamos aqui encarnados, né? Nessa doutrina que acredita na vida além daqui, na vida após a morte do corpo físico. Todo esse momento que a gente passa aqui na Terra deveria ser pautado nesse combate ao egoísmo. E lutar contra o egoísmo exige muita coragem, porque é mais difícil vencer as nossas próprias tendências egoístas do que enfrentar dificuldades externas. E isso a gente pode perceber em pequenos exemplos que estão no nosso dia a dia. O quanto é difícil vencer as nossas próprias más inclinações, sobretudo o egoísmo. Vencer aquela vontade que temos, às vezes, de não querer nos envolver com o nosso próprio progresso, porque estamos ali habituados, estamos acostumados, né, naquela... Eu não gosto muito desse termo. O pessoal usa um termo aqui na Terra chamado zona de conforto. E eu não gosto muito desse termo, porque eu não creio que tenha alguém em zona de conforto aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Mas o pessoal gosta de usar zona de conforto. E às vezes a gente tem que sair dessa zona de conforto, tem que procurar uma maneira de evoluir, de mudar, né? E é sempre muito difícil a mudança, mas é necessária. Então, cada um deve se esforçar ao máximo para lutar contra o egoísmo dentro de si, sabendo que esse grande mal, que nasce do orgulho, da onde que nasce o egoísmo? Do orgulho. O orgulho foi, inclusive, a mensagem da semana passada. E é responsável por muitas das tristezas e problemas do mundo. O egoísmo é o oposto da caridade e, portanto, o maior empecilho para a verdadeira felicidade das pessoas. Aqui ele trata o egoísmo como um dos maiores problemas, aquilo que impede a gente de ser feliz. É um empecilho para a verdadeira felicidade. Por quê? Porque a verdadeira felicidade não é na satisfação dos nossos próprios desejos. A verdadeira felicidade, aquele que conseguiu encontrar a verdadeira felicidade, é aquele que vê sorrisos, constrói alegria para desfrutar de felicidade. É esse que realmente descobriu a verdadeira felicidade. Então pensemos, se a verdadeira felicidade consiste em fazer o bem, em ver o bem sendo feito, praticado, como é que o egoísmo barra esse bem de ser feito? Quando a gente entra dentro da gente mesmo e se nega a mover qualquer passo que seja em direção da felicidade alheia. Quando a gente simplesmente resolve que só vou me movimentar caso eu vá ganhar algo, caso tenha algo do meu interesse que possa ser recolhido. E isso é o que nos afasta da verdadeira felicidade. Boa noite, Cida, seja bem-vinda. Então, para ilustrar melhor, é importante a gente pensar sobre isso, porque muitas das vezes a gente imagina que a verdadeira felicidade é quando a gente vai conquistar um determinado status, uma propriedade, ou quem sabe um cargo, ou um carro, enfim. E isso é tudo muito passageiro, né? Aqui ele deixa claro que a verdadeira felicidade, ela é barrada pelo egoísmo exatamente por isso. Porque a gente vai ver felicidade na alma quando a gente sai dessa vibração egoísta, de querer só pra gente, de não conseguir imaginar a ideia de que a gente possa repartir, que a gente possa ajudar o outro a construir, que a gente, na verdade, passa por determinados momentos aqui na Terra que o que o outro constrói nos faz mal, né? Ah, mas por que aquele tem essa oportunidade, eu não tenho, eu tô aqui há mais tempo, eu tô mais sofrido, eu mereço mais. Isso tudo é egoísmo, né? Cada um tem seus méritos, né? Boa noite, pai, seja bem-vindo à live, meu pai e minha mãe. E para ilustrar melhor, né, esse parágrafo, a gente vai contar aqui um caso, né? A gente gosta muito de contar casos para ficar melhor de entender, para ficar ilustrado, né? O nosso estudo. Esse caso
é o caso da mulher que trabalhava num banco há muitos anos. Ela caiu em desespero, ela estava depressiva, ela estava com esgotamento nervoso. Seu médico, buscando um diagnóstico, fez tudo quanto é tipo de exame, não descobriu nada. E ela sempre apática, sempre para baixo. Medicação não funciona, aquela coisa. Então, o médico começou a sondar, a fazer perguntas sobre coisas que para ela não tinha nada a ver. Mas então estava lá aquela bancária com aquele problema e o médico começou a fazer algumas perguntas do tipo: escuta, você trabalha no banco há mais de 15 anos. Como é que chama aquela jovem que você sempre comenta que trabalha do seu lado lá no banco? Então a mulher disse assim: o nome dela é Cíntia. O que o senhor quer dizer com isso? Deixa quieto. Deixa eu te perguntar, aonde que a Cíntia mora? E a mulher falou: não, eu não sei onde que ela mora. Tá, e o que ela faz na vida? Quando ela não tá no banco, ela tem família, ela tem filhos, ela é dessa cidade? Quem é a Cíntia? Ela falou: também não sei. Mas tem quanto tempo que vocês trabalham juntos? Tem 15 anos, desde quando eu entrei no banco. Cíntia já trabalhava no banco. O médico entendeu que o que estava acontecendo? O egoísmo estava roubando a alegria daquela pobre mulher. Ela estava fechada ali naquele mundo dela, só as coisas delas eram importantes, nada mais tinha valia, tinha significado. Então ele disse: posso ajudá-la, mas você tem que prometer que fará exatamente o que eu lhe pedir. E ela, já desgostosa, desanimada: farei qualquer coisa, afirmou ela. Tá, então o médico recomendou: em primeiro lugar, faça amizade com Cíntia. Convide-a para jantar em sua casa. Descubra quem é ela, o que está almejando na vida. E depois disso, faça algo que possa ajudá-la. Qualquer coisa que estiver ao seu alcance. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, enfim, alguma coisa que esteja ao seu alcance. Faça algo para ajudar a Cíntia. Essa sua colega que está ao seu lado há 15 anos, todos os dias, no seu trabalho no banco. Em segundo lugar, faça amizade com o seu jornaleiro. Faça amizade com a família dele, veja se pode fazer alguma coisa para ajudá-lo da mesma maneira, algo que esteja a seu alcance. Algo pouco, pequeno, mas que você possa fazer sua parte para fazer a vida desse cidadão melhor. Em terceiro, você mora num prédio, não é? Pois então, faça amizade com o zelador do prédio. Descubra quem é ele, onde está sua família, quais são os seus sonhos. Em 2 meses, está marcada a sua consulta de retorno. Você pode voltar aqui para a gente fazer nova consulta, avaliar o que está acontecendo, medicação e tudo mais, mas não deixe de fazer o que eu te pedi. Acontece que ao fim de 2 meses, a pobre mulher não voltou. Mas ela escreveu uma carta. Ela escreveu uma carta e endereçou ao médico. E interessante que essa carta não tinha qualquer sinal de melancolia ou tristeza, era só alegria. Ela havia ajudado Cíntia, a sua amiga, a passar no vestibular. Ela ajudou a cuidar de uma filha doente do jornaleiro. O jornaleiro que ela via todo dia passando pela praça antes de ir para o banco e nunca tinha trocado uma palavra com ele. Descobriu que a menina dele estava doente, auxiliou em consultas, em medicamentos, ela ficou curada. O zelador, ela percebeu que era analfabeto. E então, ela mesma fez questão de auxiliar ele na alfabetização. Ele aprendeu a ler e escrever as primeiras palavras com ela. Nunca imaginei que pudesse sentir alegria desta maneira. Foi assim que ela escreveu na carta que endereçou ao médico. Os que vivem apenas para si mesmo nunca encontrarão paz ou alegria, pois somos chamados por Deus para ser bênção na vida dos outros. E isso é um grande segredo. Deus ajuda os homens por intermédio dos homens. Quantas são as vezes que a gente está orando, pedindo, implorando a Deus para nos dar uma oportunidade, nos dar uma chance, um alento, um colo, e a gente está orando a Deus e está
derrubando o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, aquele que Deus muitas das vezes está utilizando para nos ajudar. A gente está empurrando ele e está com as vistas para o alto. Muitas vezes nessa vida nós somos o remédio na vida das outras pessoas. Quantas vezes você já curou uma pessoa com seu abraço, com uma visita, um sorriso, uma palavra, um carinho ou até mesmo uma mensagem? Uma mensagem no WhatsApp, um e-mail. A sua presença pode alegrar a vida das pessoas. É um poderoso remédio contra a tristeza, contra a depressão, contra a dor e os sofrimentos da alma. Estar presente na vida das pessoas que amamos é um milagre poderoso, que pode transformar-se em processos de cura absoluta. Não é nem remediar, é curar de fato. Eu encontrei esse texto na página do Cleberson Souza e eu achei interessante trazer ele para cá, porque ele ilustra bem o que a gente está dizendo. A gente está dizendo aqui, de acordo com essa leitura do Evangelho, que quando a gente se desvencilha do egoísmo, a gente pode muitas das vezes reencontrar a alegria de viver, a alegria de servir, né? Então a gente continua aqui a nossa leitura do Evangelho. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o primeiro, o justo, Jesus, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que queres crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzem ao suplício. Esse foi Pôncio Pilatos, né? Uma pessoa que se deixou levar pelo egoísmo momentâneo. Ele não queria misturar com aquela plateia que estava aguardando o julgamento de Jesus. Ele achou que seria mais cômodo ficar ali na zona de conforto. Ele, não, eu não vou me misturar com isso aí não. Vocês estão falando que tem que crucificar, então que crucifique, eu lavo minhas mãos. Essa foi a atitude de Pôncio Pilatos com relação ao nosso Messias. Jesus mostrou a todos o verdadeiro significado da bondade e generosidade. Pôncio Pilatos fica para a gente como sendo, na melhor das hipóteses, um exemplo de egoísmo. Quando Jesus, que era inocente, começou a enfrentar os sofrimentos que levariam ao seu sacrifício, Pilatos lavou as mãos e disse que aquilo não era problema dele. Ele até admitiu para os judeus que Jesus era um homem justo e questionou: por que vocês querem crucificar esse homem? Mas mesmo assim, não quis, né, participar daquilo. Lavou as mãos, permitiu que Jesus fosse levado para ser crucificado. E a gente põe aqui um ponto de reflexão. Jesus exemplifica bondade e generosidade. Ele mostrou, através de suas ações, o significado verdadeiro da bondade. Ele enfrentou todos os sofrimentos. Engraçado, tem alguém perguntando se vai ter live, mas eu estou ao vivo. O pessoal está me vendo aí ao vivo? Bom, vamos continuar aqui. Então Jesus exemplificou a bondade, a generosidade. Pôncio Pilatos vai representar para a gente aqui o egoísmo. Porque apesar de reconhecer a justiça em Jesus, ele optou por eximir de responsabilidade. Ele poderia simplesmente ir além daquilo. Não, mas vocês estão querendo crucificar um homem que é bom e justo? Por quê? Né? Qual que é o embasamento? O que é isso? Né? Na verdade, historicamente, a gente percebe que aquele julgamento de Jesus ele não teria nem condição de ser naquela velocidade que foi. Ele deveria aguardar um tempo, recolher provas, enfim, mas não. Ele resolveu lavar as mãos. Não, eu realmente não vou me meter nisso aí. E Jesus foi crucificado. Agora a pergunta que fica para a gente 2024 anos após isso tudo acontecer é o seguinte: quantas vezes, em nome do egoísmo, nos colocamos no exemplo de Pilatos? Vezes essas em que a gente poderia fazer alguma coisa por alguém, mas o egoísmo nos impede. E com coisa simples, não é com coisa grave, não. Ajudar, presentear, não no sentido de comprar presente, né? No sentido de estar presente. Não estou dizendo aqui de comprar presente. Porque a nossa presença, seja ela
material, física, virtual, é uma presença, afinal de contas é uma presença. Enfim, a nossa presença pode ajudar alguém a entender que não está só, e por mais escura que esteja a noite, o dia vai nascer e o sol vai raiar novamente. E por que a gente pode afirmar isso, que a nossa presença tem todo esse poder? Porque a gente percebe que a presença do próximo na nossa vida também o tem, né? Então é uma via de mão dupla. E então a gente pondera, mas será? Mas daí eu tenho que pedir perdão? Mas daí eu tenho que deixar meus caprichos de lado? Não, mas sério que eu vou ter que descer desse meu pedestal da razão? Então é interessante, né? Porque a gente faz essas perguntas quando a gente tem que sair desse quadrado do egoísmo, né? E quando a gente lê algum livro que nos traz, né, esse caso de Pilatos e Jesus, quando a gente vê um filme, uma série, sei lá, alguma coisa que retrata essa situação, a gente fica ali olhando com ranço para Pilatos, julgando, mas como foi egoísta, não poderia ter feito isso, olha só o que aconteceu com o Messias, um homem justo bom, foi crucificado. Mas ele foi crucificado, esse Messias, em nome dessa bondade, em nome dessa caridade, em nome da destruição do egoísmo. E a gente está honrando de que maneira essa história? A gente está honrando de que maneira esse Messias? Será que nossas atitudes estão honrando aquele que veio em nome do amor verdadeiro? Ou será que a gente está meio que Pilatos? Será que a gente está pilateando? Não no sentido de fazer pilates, mas no sentido de pilatear mesmo assim. Eu lavo minhas mãos, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é problema dele, eu não vou mais me intrometer, esse é problema dele. Será que Jesus faria isso? Né? Então isso tudo são pontos de reflexão para o nosso dia a dia. Não são coisas muito grandes, coisas grandiosas. Chico Xavier deixou pra gente que Jesus não queria que a gente fizesse muito sacrifício, não. Ele só pediu pra gente amar o próximo como a gente gostaria de ser amado, gostaria de ser tratado. Então vamos já continuar a nossa leitura. A resistência enfrentada pelo cristianismo em cumprir completamente a sua missão está ligada à luta entre a generosidade e o egoísmo, a infestação do coração humano por essa doença moral. Uma doença moral. O egoísmo é uma doença moral. Aquele que é egoísta, ele está doente. Todos nós temos essa chaga da humanidade presente. É preciso que a gente enfrente. Ela precisa ser tirada de nós, tirada da humanidade, para que reine então um reino de paz, de bondade e amor verdadeiro. Vocês, novos divulgadores da fé, iluminados pelos espíritos elevados, têm a tarefa e a responsabilidade de eliminar esse mal para libertar todo o potencial do cristianismo, removendo assim os obstáculos que dificultam o seu progresso. Eliminem o egoísmo da Terra para que ela possa avançar na hierarquia dos mundos, pois já é a hora de a humanidade amadurecer. Mas para isso é essencial começar purificando os seus próprios corações. Então vamos lá. A principal resistência ao cumprimento da missão do cristianismo aqui na Terra, ela é exatamente essa luta entre a generosidade e o egoísmo, entre a caridade e o egoísmo, entre abrir mão de sua satisfação própria para ceder a quem sabe uma satisfação coletiva. O coração humano é frequentemente afetado por essa doença moral. E nós aqui recebemos então a tarefa e a responsabilidade. E nós aqui, eu digo a todos nós que professamos essa fé espírita, essa doutrina da fé raciocinada. Para nós, os trabalhadores da última hora, é importante combater o egoísmo para desbloquear o verdadeiro potencial do cristianismo. Eliminar o egoísmo é crucial para remover os obstáculos ao progresso da fé.
A eliminação do egoísmo é vista como uma etapa necessária para a evolução da Terra dentro da hierarquia dos mundos. E existe um alerta sobre o amadurecimento da humanidade, que começa pela purificação dos corações dos indivíduos. Muitas das vezes, a gente está vendo sempre que o outro está errado. A gente não percebe que a gente está errado. Aquela pessoa poderia ser menos egoísta. Mas a gente não entende que a gente, às vezes, falta essa percepção de entender que somos também egoístas, né? Por isso eu gostaria de mencionar aqui a recomendação do nosso querido amigo, mentor espiritual, Dr. Frederic, quando nos diz que a evolução é coletiva, mas a responsabilidade de evoluir é individual. Ou seja, cada um faz a sua parte, né? Cada um constrói a sua própria reforma íntima, cada um mantém essa obra, melhora a si mesmo, e a evolução vai ser de todo mundo. Mas cada um tem que estar ciente do seu papel nessa evolução coletiva. Então agora já vai dando perto de 8h30, a gente vai tentar já fazer a nossa conclusão. A gente conclui agora, né? Eu gostaria de finalizar aqui essa nossa live com um pensamento interessante de Buda, né? Buda diz assim que a chuva flui para dentro de uma casa com telhado mal construído, assim como os desejos fluem para dentro de uma mente mal treinada. Então, olha que interessante. A chuva cai dentro de uma casa com telhado mal construído, um telhado estragado, um telhado velho, tem infiltração, a chuva consegue entrar dentro dessa casa. Assim como os desejos fluem para dentro de uma mente mal treinada. Uma casa com telhado mal construído permite a entrada da chuva, e de semelhante maneira, uma mente mal treinada é invadida por desejos. E a relação entre desejo e egoísmo, né? É basicamente que o egoísmo é um produto do desejo. O desejo, muitas das vezes, está ligado à autossatisfação. Então, quando falamos aqui em uma mente mal treinada, podemos falar também numa moral pouco recomendada, no sentido de que o evangelho está sendo lido, mas às vezes ele não está sendo praticado. Porque se a gente permite que esses desejos que temos, egoístas, influenciem nas nossas atitudes, a gente está simplesmente deixando de lado a nossa reforma íntima. A gente não está prestando atenção em fatores importantíssimos. Sobretudo, o pilar, um dos pilares, um dos baluartes da nossa doutrina, que é a caridade, a fraternidade. Fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Entende? Então, quando a gente deixa de lado esses pilares da nossa doutrina, esses pilares do cristianismo, a gente está submisso ao nosso desejo. E o nosso desejo, nesse caso, ele pode ser destrutivo, ele pode atrapalhar a nossa evolução individual e coletiva. A gente vai priorizar a nossa felicidade, que nem é felicidade, pelo que entendemos nessa leitura. Não existe felicidade plena com autossatisfação, é diferente. A autossatisfação é aquilo que a gente busca enaltecer um desejo próprio que temos. A felicidade plena é quando a gente aprende que quando a gente faz algo de bom para o próximo e o próximo fica satisfeito, a gente se sente feliz. Aí nesse caso sim é felicidade. Assim como no exemplo que a gente contou agora há pouco, da mulher bancária, que vivia triste, não tinha ânimo, estava sempre mergulhada em pensamentos apáticos, e aí quando ela começa a fazer a caridade, a buscar auxiliar, a ser útil ao próximo, ela descobre ali a felicidade de verdade. Não era o cargo, não era o salário, não era a casa, não era o status, isso tudo ela já tinha. Faltava-lhe, para ter a felicidade de verdade, faltava-lhe ser útil. Faltava-lhe que alguém lhe esboçasse um sorriso de satisfação pela presença, pelo cuidado. E é isso que às vezes a gente confunde. A gente confunde que o nosso objetivo é ser feliz. Tá, ponto, beleza. Mas o que é ser feliz?
Será que é esbanjar? Será que é viajar? Será que é, enfim, isso tudo é satisfação, isso não é felicidade. A felicidade, pelo que a gente entende nessa leitura, é quando a gente é útil, quando sabemos construir felicidade e através dessa construção somos consequentemente felizes, construímos sorrisos e através deles também sorrimos, né? E é isso, já deu o nosso tempo aqui, 8h30. A gente agradece a todos que estão acompanhando o nosso Caminhos do Evangelho, todas as quintas-feiras, às 8 horas. Eu vou dar uma de blogueira aqui agora. Eu vou pedir para que, se você puder dar uma curtida no nosso vídeo, tanto aqui quanto no YouTube, ajuda muito, né? O Instagram, infelizmente, tem cada vez mais escanteado esses canais pequenos, né, de conteúdo autoral. Então, qualquer curtida que dá lá ajuda muito para a página não acabar, tá? Então a gente vai agradecer a todos que participaram do nosso Caminhos do Evangelho de hoje. Falamos sobre um assunto essencial à nossa jornada cristã, que é o egoísmo. Vamos tentar, de alguma maneira, trazer esse Evangelho para o nosso dia a dia, né, modificando os nossos pensamentos e em seguir as nossas atitudes. É sempre um momento para a gente pensar, refletir e introduzir o Evangelho na nossa vida. De alguma maneira vai caber em algum fragmento do nosso dia, a gente vai poder colocar essas palavras abençoadas em vias de usabilidade, em vias de nos fazer melhores, em vias de ajudar o próximo e também ser ajudados, né? Obrigado, Edilberto, a gente agradece. Obrigado, Cida. Obrigado, Fátima. Obrigado a todos vocês, Gisele também ali em cima. Obrigado a todos vocês, né, que estão aqui com a gente nesses pequenos minutos semanais, nos dedicando a refletir, a estudar, a tentar entender melhor, né, essas palavras abençoadas do Evangelho, para que elas não fiquem somente na gaveta, nos livros, né, que elas possam sair de lá e a gente possa as utilizar para ser melhores a cada dia, né? Então a gente termina por aqui. Esse foi o Caminhos do Evangelho da noite de hoje. Fiquemos todos em paz com amor e amor em Jesus. E até a próxima.